Não, eu queria saber mais sobre essa manifestação do ministro de Israel, ironizando os cálculos de Tá bom. Lula, a matemática. Aí está. Vamos lá. O Israel Katz, que é o chanceler, o ministro das Relações Exteriores de Israel, reagiu dando um puxão de orelha no Lula, ironizando, que o Lula falou aquela bobagem de que 12 milhões de crianças morreram em Gaza a partir da guerra, sendo que Gaza inteira tem 2 milhões de pessoas. Né? Quer dizer, não dá para ter 12 milhões de crianças num lugar com 2 milhões de pessoas no total. É claro que ele se confundiu ou propositadamente ou não, isso aí cabe a cada um imaginar, com um número que já é fantasioso, que é o número fornecido pelos terroristas do Hamas, que dizem que 12 mil crianças, não 12 milhões, 12 mil crianças morreram entre o que o Hamas diz das 30 mil mortes, que também não tem a menor comprovação. Para vocês entenderem, é número de ditadura. É igual, às vezes, você vê aquelas coisas de a educação e a saúde em Cuba são maravilhosos. São por quê? Porque Cuba falou. Entendeu? Então, assim, obviamente, a gente não tem como você levar a sério números fornecidos por ditaduras, imagina por terroristas, por gente da pior espécie, os piores tipos de selvagens que a humanidade já produziu, que é essa turma do Hamas, essa turma do jihadismo islâmico. Então, assim, o Lula pega um número que em si já é mentiroso, as 12 mil crianças, e multiplica por 1.000 e fala em 12 milhões. Isso vai lembrar, eu no texto que eu publiquei, que o Matheus mostrou aí, vai lembrar, inclusive, uma fala dele lá em 2014, no Instituto Lula, quando ele chamou lá aqueles blogueiros lulistas, aquela turma que ele tem ali do lado dele, sempre, gente que os puxa-sacos normais dele, onde ele disse que fazia parte. Ele falou: eu já fui oposição e eu já cansei de falar mal do Brasil lá fora, 30 milhões de pessoas passando fome, não sei quantos milhões de abortos clandestinos. E aí ele confessa, ele fala: olha, é óbvio que eu não tenho esse número, eu não tenho fonte desses dados, mas a gente fala para causar. Então, ele é réu confesso de mentir em número. Réu confesso. Tá? Agora, ele propositadamente passou 12 mil para 12 milhões. Não sei, realmente eu não tenho como saber, eu não tenho como estar dentro da cabeça dele. Mas, mesmo se ele tivesse falado 12 mil, que claro que não dá a mesma manchete que 12 milhões, mas também 12 mil é um número fornecido pelo Hamas. É um número que não tem a menor comprovação Alexandre, independente. Oi. a gente tem um vídeo do Lula falando dos 12 milhões. Vamos lá. Mateus. Vamos lá. É uma homenagem a quase 12 milhões e 300 mil crianças que morreram na faixa de Gaza, em Israel, bombardeada numa guerra insana contra a humanidade. Nós não podemos perder o direito de nos indignarmos. Quando a sociedade perde o direito da indignação, tudo fica normal. E quando tudo cai na normalidade e que a gente não acha nada diferente, que a gente não se indigna com nada, significa que alguma coisa está errada no nosso comportamento. E errada nas suas contas também. Exato. Eu acho que ele errou. 12 mil para 12 milhões. Ou foi mal informado. Como ele está com papel na mão, ele está lendo, você dá uma olhadinha e confundir 12 mil com 12 milhões é uma confusão. De repente colocaram 12 mil. Ele colocou 1.000 com 1.000. Eu pensei nisso. Por isso, até que no primeiro título que eu tinha escrito, eu tinha colocado gafe, mas depois a gente mudou e tal, porque me pareceu uma gafe. Né? Mas, de qualquer jeito, sem aqui, ninguém está passando pano, não. Até nós estamos lembrando que em 2014 o Lula confessou que ele mente com o número, que ele já mentiu muito.
Então, ninguém está passando a mão na cabeça desse sujeito. A gente sabe que ele mente, como todo político mente, e eu tenho que concordar quando ele diz que se a gente se acostuma com o absurdo, alguma coisa está errada. Exatamente por a gente não se acostumar com o absurdo, que nós estamos aqui falando que você não pode dizer para o mundo um assunto... E esse é o problema. A gente está num país cheio de problema econômico, com desemprego, a gente tem uma epidemia de dengue, a gente tem um monte de problema sério nesse país. Esse sujeito fica dando palpite num assunto que ele não entende, num assunto lá do Oriente Médio, e ele fica se alinhando com... Porque ele tem essa mentalidade de achar que é uma mentalidade da velha esquerda, da geração dele, que tudo dos Estados Unidos está errado, tudo. E ele que devia ser um agradecido aos Estados Unidos, porque se não fosse o governo Biden, talvez ele nem tivesse sentado na cadeira que ele está sentado hoje. Houve uma tentativa, uma articulação de golpe de Estado nesse país, e eu acho, Alexandre, minha opinião pessoal, que várias coisas juntas, elas ajudaram a não haver um golpe nesse país. Elas colaboraram. Agora, o fator primordial, o mais importante de todos, foi o governo Biden ter mandado militares e ter mandado diplomatas aqui para o Brasil fazerem diversas reuniões, principalmente durante o ano de 2002, avisando: não se metam a dar golpe de Estado. Vocês não se metam, não brinquem com isso. E eu acho que a ameaça americana pesou na decisão dos militares, muitos golpistas, mas que puxaram o freio de mão, que falaram: olha, realmente torturar gente aqui, a gente tortura numa boa. Prender, dar choque elétrico, mas encarar os Estados Unidos a gente não encara, não. Então, assim, o Lula... Oi? Não, estou concordando com você, é verdade. Então, o Lula, mais uma vez, inflacionou os números. Quer dizer, os números que favorecem a narrativa dele, ele põe uns zeros a mais. Então esse que é o ponto. Os resultados ruins, ele corta os zeros. Isso. Então, esse é o ponto. Mesmo que ele tenha se confundido de 12 milhões, mesmo 12 mil está errado. Tá? Porque 12 mil é um número fornecido pelo Hamas. Então, tanto as 30 mil mortes quanto 12 mil crianças. São números que não têm a menor comprovação. Entendeu? E isso, claro, que é importante para os historiadores, depois, para a gente avaliar o que aconteceu nesse conflito. Israel, por exemplo, o Duda comentou antes, foi uma matéria que até eu também dei mais cedo, que as forças de defesa de Israel, elas fizeram um levantamento, fizeram uma investigação seríssima interna em relação a esse caso horroroso desses 7 inocentes, dessa ONG, gente do mundo inteiro. Tinha americano, canadense, europeu, você tinha gente do mundo entre os 7 mortos. Uma coisa muito lamentável. Essas pessoas, claro, estavam expostas numa zona de guerra, num lugar perigosíssimo, no lugar mais perigoso do planeta, e, infelizmente, Israel reconhece que houve um erro, que é um erro que acontece numa guerra, um erro lamentável. Israel fez o que podia fazer. Fez uma investigação em tempo recorde, achou os culpados, demitiu os militares envolvidos, outros superiores tomaram, ou foram afastados dos cargos, ou tomaram reprimendas públicas. Então, Israel fez o que dava para fazer. É claro que Israel preferia que nem existisse guerra, existindo guerra, que não tivesse erro nenhum humano. Mas a gente vive num momento onde muita gente acha que guerra é videogame, gente que comenta coisas dessa gravidade a partir de um hotel, a partir de coisas que fica vendo no YouTube, nas redes sociais, e fica indignado, entendeu? Nós estamos lamentando, obviamente, cada morte de inocente é uma tragédia, não deveria acontecer, mas é uma guerra, essas pessoas estavam numa zona de guerra, e, lamentavelmente, isso aconteceu, isso não deveria acontecer. Acredito que Israel vai tomar ainda mais cuidados para que isso não volte a acontecer. Mas eu vou falar com um viés de alguém que é carioca, que mora no Rio de Janeiro, e aqui também a gente combate o crime organizado em comunidades onde os criminosos, fortemente armados, se misturam na população civil. Entendeu? Então, isso é um problema que acontece. O que você faz? O Rio de Janeiro, somente lá naquela época de anos 80, governo Brizola, aquelas coisas, eles resolveram fazer o quê? Nós vamos cruzar os braços, deixar para lá, porque... Ninguém sobe o morro.
ninguém sobe o morro e tal. Então, o resultado foi que hoje 20, 30, sei lá, 40% do município da segunda maior cidade do Brasil nas mãos do crime organizado, ou de milícias ou de traficantes, por falta de combate, por falta de uma política de enfrentamento, de engajamento séria. Entendeu? E isso não diminui o entendimento que existe da complexidade disso. É óbvio que é muito complexo. Por exemplo, esse caso agora de Mossoró, entendeu? Conseguiram pegar os caras com uma ação de inteligência, sem disparar nenhum tiro. Aí eu já vejo comparações. Hoje de manhã eu vi gente fazendo comparação. Você viu a eficiência da Polícia 50 Federal? dias depois. É, Demorou não, 50 dias. E Porque como se escapou houvesse. em primeiro lugar? E como se houvesse termos de comparação entre pegar dois bandidos foragidos de uma ação de fuga, de presídio, com uma situação de guerra. A faixa de Gaza, repito, é um lugar muito pequeno, extremamente populoso. A faixa de Gaza, só para vocês terem uma ideia, eu fiz uma comparação outro dia, que eu moro aqui próximo à Barra da Tijuca, é como se fossem duas Barras da Tijuca, uma do lado da outra. Né? A Barra da Tijuca tem uma faixa de praia de 20 quilômetros, Gaza tem 40, entendeu? Então, assim, só que na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, moram 150 mil pessoas. Então, o dobro, na mesma proporção de densidade populacional, seriam 300 mil pessoas. Né? Em Gaza moram mais de 2 milhões de pessoas. Entendeu? Então, é como se fosse uma Barra da Tijuca, mas com 10 vezes mais pessoas no mesmo espaço físico. E com muito menos estrutura, com muito menos saneamento, com muito menos segurança, Isso. Aquele monte de túnel, enfim. Exatamente. Realmente é um caldeirão de problemas. 40% das pessoas jovens, crianças, é um lugar muito complicado. E aí você tem um contingente enorme de pessoas que estão ali misturadas, que são terroristas. São pessoas que no dia 7 de outubro do ano passado invadiram kibbutz, invadiram cidades fronteiriças ali da área sul, gente civil como eu, você, famílias, que estavam acordando, indo trabalhar, e um festival de música eletrônica pela paz, feita por ativistas que acreditam que a música e a dança pela paz e tal, não sei o quê, e morreram 1.200 pessoas naquele dia. Esse número é confiável, ninguém discute. Né? São 1.200 pessoas só naquele dia. O maior número de mortes de judeus, por serem judeus, desde a Segunda Guerra Mundial, desde o Holocausto. Então, nunca vamos tirar isso de frente. Ainda tem mais de 100 reféns nas 120. Mãos do Hamas. 120 reféns. Então, é uma situação muito séria, muito grave para o palpiteiro de rede social, influenciador, o jornalismo de hotel, né? É uma expressão do Nassim jornalismo. O hotel jornalismo, que é o que o Nassim Taleb fala, né? O jornalismo de hotel. O sujeito fica no hotel, em Londres, lendo jornal e dando palpite sobre o Oriente Médio. Né? Então, é uma coisa muito complexa. De novo, nós estamos, desde o primeiro momento que a gente noticiou esse caso, nós estamos lamentando as 7 mortes. Eram inocentes, não eram pessoas, inclusive, que estavam fazendo um trabalho voluntário, levando comida. Sim, então, pessoas que mereciam toda a proteção, todo o respeito da sua integridade física, da sua segurança, e nós, em momento nenhum, relativizamos ou diminuímos a gravidade da tragédia dessas 7 mortes. Agora, Israel fez o que caberia fazer, investigou, afastou os envolvidos, puniu os envolvidos, vai rever todos os seus protocolos para que isso não volte a acontecer, e vida que segue. É verdade.